Oi, gente, tudo bem? Comigo tá tudo ótimo. Eu vim aqui falar com vocês sobre um livro que eu tinha prometido que ia falar, que é O Bom Crioulo, da Adolfo Caminha, que estava naquela minha lista de 10 livros da estante para ler em 2021. Foi um livro muito bom de ter lido, então vamos falar sobre ele. A primeira vez que eu ouvi falar no Bom Crioulo foi nesse livro aqui, do João Silvério Trevisan, Devassos no Paraíso. Na parte em que ele está falando sobre literatura, né, ele fala as seguintes palavras: o grande mito literário relacionado ao homoerotismo fica por conta do Bom Crioulo, de Adolfo Caminha, publicado em 1895, no qual apareceu pela primeira vez na literatura brasileira um protagonista negro e homossexual. E aí um editor dos Estados Unidos fala o seguinte: o Bom Crioulo é o primeiro romance em todo o mundo a abordar o amor homossexual de forma direta, com coragem e audácia. Aí eu fiquei assim, gente, eu preciso desse livro. Então eu fui e comprei a minha ediçãozinha em setembro, e agora que eu pude ler, né? Basicamente, gente, o Bom Crioulo conta a história do Amaro, que foi esse jovem que cresceu escravizado no Rio de Janeiro, e em algum momento ele foge da fazenda e acaba ingressando na Marinha. E a Marinha representa aqui toda a liberdade que ele queria, a liberdade que ele podia ter, e é onde ele se entende sendo tratado como igual a todo mundo. E aí ele vai passar a juventude dele toda na Marinha, se dedicando, dando o melhor de si, e sendo reconhecido pelos companheiros, pelos comandantes. Por isso que ele ganha esse nome de Bom Crioulo, que ele mesmo usa para falar de si, né? E aí por uns 10 anos ele viaja o mundo nesse navio que ele está trabalhando, conhece vários lugares, vive várias coisas, mas nunca se interessou por ninguém assim amorosamente. Teve umas experiências ali mal sucedidas em bordéis da vida, até que ele conhece o Aleixo, que é um jovenzinho marinheiro do Rio Grande do Sul, que embarca no mesmo navio que ele. E ao longo de 6 meses dessa viagem que eles fazem, ele vai se apaixonar perdidamente. Na verdade, pela primeira vez que ele já olha o Aleixo, o Amaro já se apaixona perdidamente. E esse livro é sobre isso, é sobre o caso do Amaro e do Aleixo, e depois da Dona Carolina. Quem é a Dona Carolina? É a dona de uma pensão onde os dois vão alugar um quartinho para viverem juntos quando eles estão em terra. É um livro muito curtinho, e a gente só vai ver o desenrolar dessa história que eu falei. O primeiro casal, depois entra uma terceira pessoa na história, e aí isso bagunça tudo e dá ruim. E assim, esse livro é muito problemático, gente. Ao mesmo tempo que ele é muito bem escrito, que eu fiquei assim impressionado como que esse autor com 28 anos escreveu uma obra tão bem escrita dessa. Ele é muito problemático, porque não só por ter sido escrito no século XIX, mas por fazer parte do naturalismo, que era aquele movimento que tentava retratar o ser humano como uma simples consequência do meio onde ele vivia, da sua raça, da sua biologia, né? E aí o que acontece? As descrições que são feitas deles e da relação que eles têm é tudo muito problemático. E aí tem uma mulher aqui também, né, que é a Dona Carolina, e também é muito difícil a forma que falam dela. São muitas questões aqui. A questão da idade, a diferença de idade entre o Aleixo e o Amaro, é uma questão que na literatura do século XIX é muito recorrente, né? A musa dos romances é sempre uma adolescente, e aqui nesse caso não foi muito diferente. Como esse livro vai refletir o tempo em que ele foi escrito, né? Fica muito claro aqui que não existia uma concepção de um relacionamento entre dois homens. Um desses homens ia ter que ser muito feminilizado. Isso aqui está muito nítido no Bom Crioulo, porque o Aleixo, toda a descrição que tem do Aleixo faz ele ser aproxima ele da figura da mulher, sabe? Inclusive fala isso, né? Várias vezes, o tempo inteiro. Todas as descrições do Aleixo colocam ele como quase uma mulher. E aí justificando a atração doentia que o Amaro vai ter por ele. Se hoje em dia ainda tem gente que não consegue conceber a ideia e ficam com aquelas perguntinhas: quem que é a mulher da relação, como se não fosse possível dois homens estarem numa relação romântica, amorosa, sexual e tudo mais, nesse livro aqui está muito claro esse tipo de mentalidade, né? Só que aqui é século XIX, tá? A gente está no século XXI. Uma coisa que eu gostei muito aqui é que o Amaro, à medida que ele vai se aproximando do Aleixo, ele começa a sentir essas coisas todas, começa a sentir um interesse muito grande, começa a perceber que ele está gostando desse menino. Ele faz reflexões sobre isso, né? E a gente acompanha isso dentro da mente dele. Ele no começo ele acha estranho, acha errado o que ele está fazendo, acha absurdo ele ter interesse por isso. O próprio narrador chama eles de doentios, né? Essa relação deles e eles dois.
Mas à medida que o tempo vai passando e que eles vão se relacionando mais como um casal mesmo, aí o Bom Crioulo começa a ter essas reflexões sobre agora faz sentido, porque eu não ter me interessado por mulher. E se no começo ele ficava falando, como assim eu tô gostando desse garoto, o que é isso, o que eu tô sentindo? Depois ele começa a encontrar uma certa paz nisso e ele só quer viver com o Aleixo e ele para de estar julgando o que eles estão vivendo, sabe? E eles encontram um caminho de fazer isso funcionar. Até que eles alugam esse quartinho, eles moram juntos por um ano ali numa paz absoluta, uma tranquilidade absoluta. E indo trabalhar, né, no navio que está no cais e voltando para ficar juntos em terra. E a dona dessa pensão, a dona Carolina, era muito amiga do Bom Crioulo porque ele salvou a vida dela uma vez. Inclusive é uma coisa comum que ele faz aqui, ele ajuda todo mundo, ele se comove com as pessoas, mesmo ele sendo raivoso, tendo ódio e a gente vê esse lado dele também, e tem um outro lado que é um lado bom, ele tem compaixão e tudo mais. Aí por ter salvado a vida da dona Carolina, ela é super grata a ele, eles são muito amigos. Ela recolhe eles na prisão, na pensão. Só que em algum momento o Bom Crioulo é transferido de navio, ele para de trabalhar no mesmo navio que o Aleixo. E aí eles são separados, porque a rotina de trabalho é diferente, e aí os comandantes decidem não deixar o Amaro vir à terra sempre. Eles acabam deixando de se ver muito. E aí a dona Carolina começa a ter um interesse pelo Aleixo e tenta colocar isso em prática. E isso acontece e eles passam a ter um relacionamento ali paralelo também. E o que acontece nessa prática de agressão, de tortura dentro da marinha, e do Bom Crioulo ser muito livre, não aceitar, assim como ele não aceitava a escravidão, ele não aceitava nada, sabe, que quisesse impor a ele. Ele era dono de si, isso aqui é muito bom também, né? Um personagem negro que sabe que ele não é escravo de ninguém, que sabe da força que ele tem, ele sabe do lugar dele, ele se impõe o tempo inteiro nesse livro. E aí, em uma dessas vezes, ele é castigado assim, severamente. É uma tortura terrível de ler e ele, pela primeira vez, ele não resiste, porque antes, quando ele era açoitado no navio, ele nem demonstrava estar sentindo dor, sabe? Mas nesse caso aqui foi a primeira vez que ele tombou. E aí isso é muito simbólico porque ele estava sem forças por causa do Aleixo, né? Que ele não viu o Aleixo fazia muito tempo. E aí as agressões que ele sofre são tão fortes e ele fica tão debilitado que ele tem que ir para um hospital da Marinha, que é como se fosse uma prisão também. E ele fica lá um mês. E é nesse mês que tudo acontece, assim, da história do Aleixo com a dona Carolina. Aí vocês vão ter que ler para saber, porque eu não vou falar aqui o que acontece, não. Mas assim, nesse mês que ele está no hospital é quando ele fica obcecado e eles perdem o contato e ele não sabe o que fazer. E é muito complicado isso, mas ele teve um ano de muita paz. Ele teve um relacionamento ali de um ano, de uma rotina com esse menino, e eles foram muito felizes. E isso é tudo narrado com muita naturalidade, num livro do século XIX. Isso é muito chocante, porque é realmente explícito. E o mais chocante é isso, a naturalidade com que eles levam essa vida e como que isso é mostrado aqui. E assim, o Aleixo ele vai ser o tempo todo descrito como uma criança, como uma coisa muito bonita, como uma coisa muito sensível. Olha, o pequenino com seus olhinhos azuis, com seu cabelo alourado, com suas formas rechonchudas, com todo o seu provocador. Ele vai ser sempre assim, pequenininho, delicado. E o Bom Crioulo vai ser sempre o grande, forte, perigoso, monstruoso, selvagem. A questão da animalização das pessoas aqui é muito forte. Os personagens são o tempo todo descritos como animais que estão reagindo a instintos, a impulsos. E isso não só no sentido sexual, no sexual principalmente, né? O Aleixo aqui, ele é um efebo que tem arrancos de novilho excitado. O Bom Crioulo tem desejos de touro para sentir a fêmea. A dona Carolina parece uma vaca do campo extremamente excitada. E é nesse nível, assim, comparando com animais. Mas em todos os outros sentidos também. Principalmente o Bom Crioulo, né, que é tratado como uma fera, como um monstro. Uma outra questão que tem aqui é a bebida, porque o Amaro ele tem esse problema com a bebida. Se ele bebe, ele fica agressivo, ele perde a razão, ele fica louco, ele bate em todo mundo, quebra tudo, causa o terror no cais, causa o terror no navio, em terra, onde ele estiver, ele vai arrumar confusão se ele beber. Bom, vamos lá, o que eu tenho para falar desse livro? Além da escrita impecável, linda, tem essa questão do naturalismo que é muito forte, tanto que esse livro aqui é um dos grandes livros que representam o naturalismo no Brasil.
Tem essa questão racial, que é muito importante aqui, porque ela permeia toda a história, né? Tem a questão da liberdade, tem a marinha, os abusos físicos na marinha, que no caso do Bom Crioulo, por ele ser negro, era tortura mesmo, né? Não que aquelas agressões não deixassem de ser tortura para os outros, só que enquanto os outros levavam 10 chibatadas, ele levava 100. Muito antes da revolta da chibata acontecer no Rio de Janeiro, que foi aquela rebelião de marinheiros contra os abusos físicos que aconteciam dentro da marinha, o Adolfo Caminha já estava falando disso nesse livro aqui, e com muita propriedade, porque ele foi marinheiro, ele viveu acho que uma década também nessas viagens de navio, foi para vários países, teve vários cargos, então ele sabia do que ele estava falando, e fica muito nítido também, porque a descrição que ele faz do navio, da forma que as pessoas vivem lá dentro, os marinheiros, do trabalho que é feito, requer um conhecimento da causa muito grande. Ele tinha, então ele fez isso aqui com maestria. Ele faz umas descrições tão bonitas aqui de algumas coisas e outras tão nojentas também, coisa que só alguém que viveu poderia ter feito tão bem como ele fez. Inclusive, gente, o Adolfo Caminha ele viveu só 29 anos. Ele trabalhou na Marinha por muito tempo, né? Viajou o mundo, publicou esse livro com 28 anos. Depois ele acabou ficando com a mulher de um comandante, foi um escândalo. E apesar disso ele continuou sendo acusado de ser homossexual por ter escrito esse livro, né? E a verdade é que a gente nunca vai saber, porque naquela época todo homem tinha que ter um relacionamento com uma mulher, então a gente nunca vai saber se ele era ou não. Mas que ele escreveu esse livro muito bem, isso é inegável. Outra coisa que eu acho que faz esse livro ter permanecido vivo depois de tanto tempo e ser considerado um clássico, e eu acho que vai ser imortal, é porque ele fala das emoções humanas de uma forma assim, muito real, que você se identifica. A situação que os personagens estão passando aqui passa desde de paixão, a desejo sexual, a loucura, a ansiedade, é tanta coisa que tem aqui dentro, mas quem já viveu o suficiente já sentiu todas essas coisas que estão aqui. O desespero, mas assim, eu tenho que falar outra coisa também, porque o Amaro, ele é um personagem que você acompanha o desenvolvimento dele de uma pessoa tranquila que está ali vivendo a vida dele, até ele ficar obsessivo com a relação que ele está vivendo e até ficar meio louco, né? E aí, parte disso tenta ser justificado pela questão da raça, porque é a forma que eu entendi, que o autor estava justificando essa loucura do Bom Crioulo, o perigo que ele representava como se fosse em decorrência da raça dele. E aí não dá para comprar isso, né? Mas ao mesmo tempo a evolução disso é muito real, você acredita naquilo que está acontecendo. Uma coisa que me incomodou muito aqui é que à medida que ele vai ficando obcecado, a gente vai lembrando, eu fiquei lembrando de várias histórias de feminicídio que eu já ouvi, de histórias de crimes desse tipo assim, e parece muito a mente de uma pessoa que está prestes a fazer isso, das histórias que a gente ouve. É uma obsessão de uma ideia de posse, um ciúme absurdo, e isso aqui é muito, é descrito com uma minúcia, que você está dentro da mente do personagem, né? Uma coisa que o naturalismo faz é criar tipos, né, personagens tipo, e para comprovar as teses que eles tinham lá, né, essa ideia do determinismo, por exemplo, que diz que o ambiente vai corromper o ser humano, ou que a gente tem instintos que a gente não pode controlar, e essa coisa toda. E o Amaro, ele não deixa de ser um tipo desse, né? Só que ao mesmo tempo você tem acesso ao que ele está pensando, porque a narração do autor, ela se mistura com os pensamentos do Amaro. Então ele não fica sendo só um personagem tipo para comprovar uma ideia desse homem negro forte que está propício ao crime, propício à corrupção, à loucura. Porque você ouve o que ele está pensando, entendeu? Você consegue entrar na mente dele, e aí eu acho que isso dá mais profundidade ao Amaro. Uma coisa interessante aqui é que a gente tem acesso à linguagem que eles usavam na época para se referir a pessoas homossexuais, né? Eles vão falar de uranista, vão falar de pederasta, são os termos que eles usavam na época, né? E isso é muito interessante, é muito difícil de acreditar que esse livro foi escrito e publicado em 1895. Outra coisa que é difícil de acreditar, e aí eu vou deixar aqui a minha crítica explícita à editora Martin Claret por isso, eu vou mandar um e-mail para eles também, para ver se eles me respondem alguma coisa.
esse texto original do século XIX tem muito problema, como eu estou falando aqui no vídeo, né? Mas é o texto original, a gente tem que respeitar ele como parte da história daquele povo que escreveu, que leu isso, e tudo bem. Só que tem dois textos de apoio aqui, um no começo e um no final, que usam o termo homossexualismo. E assim, esses textos não são do século XIX, são de 2009, 2000, não sei quando, são de agora, sabe? E a reimpressão desse livro aqui, essa minha edição aqui, foi impressa em 2019. Em 2019 a gente já sabe que não é legal usar homossexualismo. A gente já sabe que o correto seria usar homossexualidade, né? Esse livro aqui, apesar de todos os problemas que ele tem, ele pode ser usado como uma arma no combate né, aos tabus e essas questões homofóbicas que existem na nossa sociedade. Então acho que os textos de apoio eles tinham que estar alinhados com isso e não com o problema. Aí eu queria saber da Martine Claret por que o Bom Crioulo tem dois textos de apoio, um é de um doutor em literatura e o outro é de uma mestre em literatura. E ambos usam homossexualismo. Vou deixar minha crítica aqui. Eu fui procurar em dois clássicos que a gente lê no curso de letras sobre literatura, né? No livro do Antônio Cândido, Introdução à Literatura Brasileira, ele fala 3 linhazinhas sobre o Bom Crioulo. Adolfo Caminha, indo mais longe, fazendo obra bem melhor, escreveu o primeiro romance brasileiro centralizado pelo homossexualismo, Bom Crioulo, 1895. Ele fala 3 linhas, mas o livro tem 94 páginas para dar conta de toda a literatura brasileira, então já é alguma coisa. E apesar dele falar homossexualismo, na época isso era compreensível e era aceitável, ele faz menção a isso. Já o livro do Alfredo Bose, que é o História Concisa da Literatura Brasileira, onde ele já se debruça sobre as histórias com mais tempo, ele dá um parágrafozinho para falar do Bom Crioulo e não menciona a questão da homossexualidade, nem a história do livro, ele não fala disso, eu não entendi. Apesar dele falar que é um bom livro e que não tem os mesmos problemas que os outros livros que ele estava citando aqui tinham, ele não falou da homossexualidade, eu não entendi isso. Então, gente, é isso. Eu queria deixar aqui minha recomendação para vocês lerem esse livro, porque é um livro importantíssimo, principalmente para a época em que ele foi escrito. Chega a ser inacreditável que isso aqui foi escrito em 1895. Não só para o Brasil, mas para o mundo. É mais uma obra brasileira que fica esquecida e que ninguém conhece, mas que tem um valor grandiosíssimo, não só pela escrita mesmo, que é suficiente para já colocar ele como um clássico, como uma grande obra. Tem a questão histórica aqui, a importância de um livro sobre homossexualidade ter sido escrito em 1895 no Brasil com tanta naturalidade, sabe? Recomendo demais para vocês. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo que eu tinha para vocês hoje. Assim que eu terminar mais uma leitura, eu faço o vídeo e trago também para comentar. Me contem aqui embaixo se vocês estão lendo também, o que vocês estão lendo, se vocês estão lendo comigo. Quero saber tudinho, tá bom? Até o próximo, gente. Tchau. Olha esse trecho de quando o Amaro entrou na Marinha. No mesmo dia foi para Fortaleza, e assim que a embarcação largou do cais a um impulso forte, o novo homem do mar sentiu pela primeira vez toda a alma vibrar de uma maneira extraordinária, como se lhe houvesse injetado no sangue de africano a frescura deliciosa de um fluido misterioso. A liberdade entrava-lhe pelos olhos, pelos ouvidos, pelas narinas, por todos os poros, enfim, como a própria alma da luz, do som, do odor e de todas as coisas etéreas. Todo o conjunto da paisagem comunicava-lhe uma sensação tão forte de liberdade e vida que até lhe vinha vontade de chorar, mas de chorar francamente, abertamente, na presença dos outros, como se estivesse enlouquecendo. Aquele magnífico cenário agravara-lhe na retina para toda a existência. Nunca mais o havia de esquecer. Oh, nunca mais! Ele, o escravo, o negro fugido, sentia-se verdadeiramente homem, igual aos outros homens, feliz de o ser, grande como a natureza, em toda a pujança viril da sua mocidade. E tinha pena, muita pena dos que ficavam na fazenda trabalhando, sem ganhar dinheiro, desde a madrugadinha até, sabe Deus. A disciplina militar, com todos os seus excessos, não se comparava ao penoso trabalho da fazenda, ao regime terrível do tronco e do chicote. Havia muita diferença. Ali, ao menos na fortaleza, ele tinha sua maca, seu travesseiro, sua roupa limpa e comia bem, a fartar, como qualquer pessoa.